Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guiber aqui para trazer para vocês a primeira tier list. Eu não sei se a gente já fez alguma tier list, mas é a primeira tier list de previsões para essa temporada 2024-2025 da NBA. A ideia é bem simples, eu separei em 5... Opa, do outro lado. Eu separei em 5 classificações entre os dois finalistas, 4 candidatos a finalista que podem surpreender, 6 times que vão estar presentes nos playoffs com certeza, seja via play-in ou seja playoff direto, 8 concorrentes de play-in, aqueles times que vão disputar a vaga do play-in, e 10 times que vão estar com certeza na disputa da primeira pick do draft do Cooper Flag. Eu já chamei de draft de Cooper Flag para não falar que são times de fora dos playoffs, né? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para você ficar por dentro de vários conteúdos como esse que vão estar saindo ao longo do tempo e ajudar o nosso canal a continuar crescendo e a trazer mais conteúdo para vocês. Agora, sem mais enrolação, bora começar. E para criar um pouquinho mais de suspense nos times que eu acho que vão disputar o Larry O'Brien, que vão ser os grandes finalistas da NBA, eu vou começar de baixo pra cima. Os times que vão ficar de fora dos playoffs e os motivos que eu acho que vão levar eles a ficar de fora dos playoffs. E como são 10 times, eu vou ir revezando qual time que eu acho que vai, qual time que eu acho que não vai da Conferência Leste pra Conferência Oeste. Começando com 2 times da Conferência Leste que eu acho que totalmente vão ficar de fora dos playoffs por causa da situação que o time se encontra. O time está em um processo de reconstrução, fez com que o time perdesse força com questão a elenco para poder assumir o maior capital de draft, trocou bons jogadores e realmente está focado agora para as próximas temporadas em montar o alicerce para uma equipe que pode se tornar uma equipe vencedora. E eu já vou começar com 2 da Conferência Leste em específico, que é o Bulls e o Nets. Ambos os times estão, obviamente, num processo de reconstrução. O Bulls, inclusive, trocou o DeMar DeRozan, trocou o Alex Caruso. No caso do Nets, para eles realmente estarem numa reconstrução 100%, falta se livrar do contrato do Ben Simmons, que ainda tem essa temporada em vigência, para aí ele ser dispensado de vez. Ambos têm elencos jovens e que vão estar em desenvolvimento nessa temporada de 2024-2025. No caso do Nets, tem aquele começo de ascensão do Cameron Thomas. No caso do Bulls, estão dando uma nova chance para o Josh Giddey, também estão nessa ascensão do Kobe White. Então, por esses motivos, eu acho que ambos esses times vão estar ali disputando quem vai ficar com a primeira pick do draft de 2025. Do lado oeste, eu vou colocar 2 times que também estão com características semelhantes, só que 2 times que vão performar melhor do que ano passado. Um deles é o Spurs. Eu acho que o San Antonio Spurs vai sair de um dos últimos do lado oeste para ir ali para umas 35, 38 vitórias agora com os reforços que chegaram, com o bom draft que eles fizeram do Stephon Castle. Victor Wembanyama obviamente vai vir para ser um jogador absurdo nessa temporada mais uma vez. Chris Paul, Harrison Barnes. Eu acho que o Spurs vai bem, mas eles não vão impressionar para ir para um time de play-in direto ou para playoff direto de uma temporada para outra. Eu acho que na temporada seguinte, na 25-26, eu acho que eles vão estar mais sólidos para buscar feitos maiores. Por enquanto, ainda estão de fora. E fora o San Antonio Spurs, obviamente o Portland Trail Blazers, porque eles estão com um núcleo jovem muito bom. Eles estão com vários jogadores que precisam desenvolver, ganhar bastante minutagem, ganhar carcaça, ganhar casca de NBA mesmo. Anthony Simons, Shannon Sharpe, que agora vão vir com mais tempo, espero que eles se mantenham saudáveis. Donovan Clingan, o Robert Williams III, eles têm muitos jogadores bons. Eles vão ser um time que vão estar em constante aprendizado nessa temporada. Vamos para mais 2 agora da Conferência Leste também. Eu coloquei o Detroit Pistons e o Washington Wizards. Por motivos óbvios, o Washington Wizards começou a trocar as principais peças que eles têm, né? Trocaram o Dani Avdija, provavelmente vão trocar em um futuro próximo o Kyle Kuzma. Será que o Jordan Poole vai voltar a ser o Jordan Poole? Será que ele vai usar essa temporada como uma redenção com o Wizards? Por mais que eles tenham pego o Jonas Valanciunas, eles têm ainda um elenco ali que tem uns jogadores ok, pegaram a segunda pick do draft com o Alex Sarr. Eu não vejo eles performando melhor do ano que vem. O Detroit Pistons, obviamente eu tô esperando o Cade Cunningham performar bem nessa temporada. Eu quero ver como que ele vai desempenhar ao lado do Jalen Duren. Quero ver ele saudável uma temporada, pelo amor de Deus. Ele é um cara que é muito bom jogador, mesmo o Cade Cunningham saudável, mesmo com alguns jogadores ok ali, o Detroit Pistons continua tomando decisões totalmente contraditórias, como por exemplo assinar um contrato de 52 milhões com o Tobias Harris. Parece que o front office da equipe tá esperando errar mais um pouquinho até eles começarem a tomar decisões sábias. Vamos colocar já mais um aqui do leste pra gente poder matar o leste e depois ir pro oeste logo de vez. E eu coloquei o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks trocou o DeJounte Murray, mas não se reforçou com nenhuma estrela que pudesse assim modificar realmente o elenco ao lado do Trae Young. E se eles fossem fazer algum tipo de movimento semelhante para tentar trazer um reforço de impacto imediato, eles teriam que colocar no pacote o Jalen Johnson, que atualmente eu acho que é a segunda melhor peça que eles têm. Tem que ver como é que o Zachary Sacher vai se adaptar a essa equipe, se ele vai ser um bom fit com o Trae Young. Eles têm uma equipe pro futuro que até dá pra pensar no médio prazo. Só que aparentemente a peça principal, o Trae Young, ele, se fosse pra ser trocado, já tinha sido trocado. Então o time, se vai continuar nesse projeto do Trae Young, vai ter que selecionar muito bem as próximas peças que vão vir
pra poder complementar ele, porque ele não teve até hoje jogadores muito bons ao lado dele, não teve uma segunda estrela muito braba. A primeira tentativa do Atlanta Hawks pra colocar um All-Star ainda em atividade, um jogador de elite ao lado dele, foi com o DeJounte Murray, e não deu certo. E pela saída do DeJounte Murray, eu não vejo essa equipe evoluindo muito, então por isso o Atlanta Hawks vai ficar por aqui. Agora, as 3 próximas peças do Oeste vão ser bem discutíveis e muita gente vai discordar de mim nos comentários. Uma delas é o Utah Jazz. Eu não vejo o Utah Jazz... Rapaziada, tive que fazer uma adaptação aqui no meio do vídeo por causa que a logo do Utah Jazz é muito grande. Vai ficar meio esticadinha assim, mas tá tudo certo, viu? Tamo junto. No caso do Utah Jazz, eu acho que eles fizeram um bom draft. Eu acho que eles têm peças muito boas. Tem o Lauri Markkanen, o Collin Sexton, o Walker Kessler. Jogadores que essa temporada podem despontar e até chegar a nível All-Star. Mas só que ainda assim eu não vejo profundidade nesse elenco pra eles irem mais do que um 11º colocado. E outra, tem muitos jogadores ali que já conseguiram um certo destaque individual que vão acabar procurando uma equipe pra tentar disputar título. O Lauri Markkanen acabou fixando o pé dele ali até o final da próxima temporada. Mas eu não sei nem se o Lauri Markkanen, quando acabar essa próxima temporada, vai ficar no Jazz. Ele conseguiu o contrato máximo dele com uma equipe que conseguiu pagar o valor interino, ele é o destaque da equipe, ele gosta da franquia, a franquia gosta muito dele, só que ainda assim falta muito pra se tornar competitivo no lado oeste. E justamente por causa de competitividade e por causa da dificuldade que é se classificar no oeste para os playoffs, eu vou colocar os últimos dois. E pra mim vai ser o Houston Rockets e vai ser o Los Angeles Clippers. Esses dois times vão ficar de fora dos playoffs. O Clippers, na verdade, eles fizeram até uma boa contratação, foi o Derrick Jones Jr., só que eles perderam o Paul George a troco de nada, vão depender muito do James Harden e do Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, a cada temporada que passa, ele não consegue ficar mais saudável pra chegar nos playoffs, o tempo tá passando, ele não tá ficando mais imune às lesões, pelo contrário, tá ficando cada vez mais frequente na carreira dele, e ele já conquistou meio que tudo que dava pra conquistar, enquanto ele tava se mantendo saudável. Agora, eu vejo que é uma ladeira abaixo, e esse time depender de um James Harden organizando a equipe, e o Derrick Jones Jr. sendo o principal reforço que eles trouxeram nessa off-season, eu não vejo que vai ser algo muito diferente do que foi ano passado, na verdade vai ser pior. O Paul George sentiu um impacto muito grande nessa equipe, até porque o Kawhi não se mantinha saudável e precisava de uma outra estrela pra assumir a responsa. Agora vamos subir ali pro play-in, e eu já vou começar na Conferência Oeste, vou emendar aqui. Vamos colocar já a tríplice coroa dos times da Conferência Oeste. Vou colocar Lakers, Warriors e Suns. Coloquei o Lakers porque o Lakers não modificou em nada o time que eles acabaram a temporada passada, apenas trouxeram os jogadores do draft e trocaram de técnico. Eu não vejo como isso pode ser muito positivo pro time modificar totalmente uma performance pra temporada que vem. Eu acho que eles vão bem mal ainda e esperem pra ter muita narrativa em torno do nome de LeBron James. Com questão ao Suns, eu acho que essa vai ser a temporada derradeira, que ao final dessa season a gente vai acabar ouvindo rumores de troca do Devin Booker, troca do Kevin Durant. Ele é um cara que já não tem um histórico muito bom de acreditar no projeto das franquias, né? Quando alguma coisa desanima ele e ele vê que ele não vai competir por título, ele abre mão. E no caso do Warriors, meio que a mesma coisa. Não se reforçou, acabou perdendo o Klay Thompson, não conseguiu assinar com quem queria, não trouxe Lauri Markkanen, não trouxe Paul George, não trouxe vários jogadores e vai tentar meio que jogar com o Stephen Curry ainda no final do seu prime, junto com outros jogadores em desenvolvimento e o Draymond Green ali pra dar umas porradas. Então não vejo esse time indo muito além do que foi na temporada passada, ficando ali no play-in, disputar uma vaguinha ali na primeira rodada de playoff e fé. Pra fechar a parte do play-in, porque eu acho que esse time vai sofrer um pouquinho, vai capengar um pouquinho nessa volta do Ja Morant, com os nomes que vão ter que se adaptar de novo ao time. O Memphis Grizzlies foi o time que mais teve rotação, que mais trouxe jogador, que trouxe até vários jogadores da D-League pra poder complementar a equipe e conseguir disputar as partidas de temporada regular. Então, pelo time estar disputando a primeira temporada completa com os jogadores saudáveis até o momento, os jogadores que são os principais nomes dessa franquia, principalmente o Ja Morant, o Marcus Smart, ainda mais porque eles perderam o Gigi Jackson, né, que ele teve uma fratura no pé, vai ter que passar por uma recuperação gigante, jogando rachão, mano, vê se isso pode, velho. Os caras vão demorar pra engrenar, tá ligado? Vão demorar pra pegar essa casca que eles necessitam pra poder ser um time competitivo. Então, por esse motivo, eu coloquei eles ainda como um time que vai disputar play-in. E pelo lado leste, eu coloquei o Raptors, porque eu acho que eles estão com um núcleo jovem muito bom, jogadores que já têm uma certa experiência de NBA, mas ainda não estão no nível pra pegar playoff direto, que eu tô falando de Emmanuel Quickley, RJ Barrett, tô falando de Scottie Barnes, são jogadores que vão ser, eu acho que os pilares dessa equipe pras próximas temporadas. Vão dar um trabalhinho mais do que deram na temporada passada, porque agora eles já estão com mais experiência juntos. Então eu vejo que esse time é capaz de pegar uma vaguinha no play-in ali. Outro time é o Pacers, eu vejo que o Pacers foi muito bem, só que não se reforçou ao ponto de ficar muito melhor do que na temporada anterior. Eles surpreenderam chegando na final de conferência, realmente é um time bem sólido, mas eu acredito no projeto de outros times da Conferência Leste pra ir melhor do que o Indiana Pacers. Não que eles não possam ficar um pouco acima, só que na minha previsão aqui, eu acho que eles vão disputar play-in. E completando os times de play-in do Leste, eu coloquei o Hornets e coloquei também o Miami Heat. Miami Heat que já há algumas temporadas é um frequentador de play-in nato, mas
mas nem por isso o time não consegue surpreender na época dos playoffs. E com todo esse drama que tá tendo envolvendo o nome do Jimmy Butler, reassinar com ele ou não, eu não vejo esse time indo melhor do que ele foi nas últimas temporadas, por mais que tenham jogadores que estão se desenvolvendo muito bem, como o James Jaquez Jr., o Duncan Robinson, que já não é mais nenhum garoto, já tem uma experiência muito boa, tá com 30 anos de idade, se eu não me engano, nem parece, né? Você olha pra cara, eles falam, esse cara não tem 30 anos, mas ele tem. E o time também falhou em se reforçar, mano, sendo bem sincero, queria trazer o Damian Lillard, não trouxe, queria trazer o Drew Holiday, não trouxe. Muita gente acabou passando mais ou menos a mesma situação que o Warriors tá enfrentando na Conferência Oeste, é o Miami Heat enfrentando na Conferência Leste, só que eles têm mais o drama do Jimmy Butler pra adicionar aí na conta. E no caso do Hornets, eu acho que talvez tenha uma pequena chance de essa ser a primeira temporada saudável do LaMelo. Tipo, realmente saudável, dele jogar tipo, 65, 70 jogos, só descansar uns 12 joguinhos ali da temporada regular pra poder manter a saúde dele, tipo, pra prevenir lesão mesmo. Eu acho que essa temporada ele vai bem. Brandon Miller já se provou na temporada passada, pode vir pra surpreender. Mark Williams é um excelente pivô. Tá na hora do LaMelo mostrar pra o que ele veio e realmente entregar um basquete que a gente espera que ele entregue, porque o LaMelo Ball, talentoso ele é. Só que se ele tiver saudável, o time é ele fazendo 25 pontos, 8 assistências e pegando 5 rebotes por jogo. Então eu tô acreditando no projeto LaMelo Ball, que ele vai ficar saudável nessa temporada e vai entregar uma performance melhor do que o time teve nas últimas 2 temporadas. Subindo um degrau, vamos para os times que vão surpreender nos playoffs. Um time que você pode esperar muita coisa. Orlando Magic, obviamente, pela off-season incrível que eles fizeram, trouxeram KCP, o time tá muito forte defensivamente. Eu acho que eles ainda estão precisando de um armador, um cara pra organizar muito bem essa equipe. O Jalen Suggs, ele é um armador? Não. Ele é um SG que joga de armador. Ele é um cara bom defensor, que tem um arremesso mediano de 3 pontos, que quebra ali um de armador. Só que o time é muito completo, cara. Paulo Banchero é um baita de um jogador, o Wendell Carter é um excelente defensor. Eles estão top 3 defesas da temporada passada e isso levou eles ao patamar que eles chegaram. E agora com os reforços que trouxeram, principalmente do KCP, eu acho que ele vai ser um cara fenomenal nessa temporada jogando pelo Orlando Magic. Esse time pode surpreender muito nos playoffs. Vão pros playoffs direto e pode dar trabalho pra qualquer equipe que chegar na frente deles. E outros 2 times do leste, que eu acho que não é novidade nenhuma que pode surpreender, é o Cleveland Cavaliers e obviamente o Milwaukee Bucks. Eu coloquei eles nesse quesito de surpreender. O Cleveland Cavaliers tá aqui porque eles se provaram um time muito sólido. Só que eles não se provaram a ponto de passar de uma semifinal de conferência. Então eu ainda tenho muitas dúvidas sobre esse elenco do Cleveland Cavaliers. Eu tenho muitas dúvidas sobre o fit Darius Garland. Eu tenho muitas dúvidas sobre Evan Mobley e Jarrett Allen jogando ao mesmo tempo em quadra. Então por isso eles ainda estão aqui. E no caso do Milwaukee Bucks é que eles estão dependendo muito de um Damian Lillard de 28 pontos, 8 assistências por jogo. E se isso acontecer, que eu acho que pode acontecer, eles surpreendem. E se isso não acontecer, eles acabam caindo para um time de playoff que vai ser eliminado em primeira ou segunda rodada e que vai acabar sofrendo muita pressão dentro do vestiário do Giannis querendo resultado, do Damian Lillard pelo visto insatisfeito já que ele não foi pro Miami. Então eu coloquei o Bucks mais pelos talentos que eles têm no papel e pelos resultados que eu acho que esses talentos vão tentar buscar essa temporada. No lado oeste eu coloquei 3 times que eu acho que aqui também vai ser um pouquinho criticado por eu ter colocado esses times aqui pra cima e ter colocado outros times mais pra baixo, mas eu coloquei New Orleans Pelicans, eu coloquei o Sacramento Kings e eu coloquei o Denver Nuggets. E por que eu coloquei o Denver Nuggets aqui? Porque o Denver Nuggets não ficou melhor, ele só ficou pior no passar das últimas 2 temporadas. E eles ainda têm que renovar com o Jamal Murray. Então o time tá se enfraquecendo, só que você nunca pode desconsiderar um time que tem Nikola Jokic sendo um forte candidato pra qualquer coisa. Então eles estão mais fracos, sim, isso é um fato, só que o melhor jogador do mundo ainda tá lá. Então dependendo se o Chris Brown realmente tiver uma sessão muito boa e for um bom substituto para o KCP, pode ser que eles vão muito bem. Se o Jamal Murray tiver uma temporada boa, pode ser que eles vão muito bem. E se principalmente o Michael Porter Jr. performar melhor do que ele performou na temporada passada, que ele foi bem abaixo do esperado, esse time performa muito bem nos playoffs e pode surpreender muita gente, pode pegar mais uma final de conferência, pode até abraçar uma final de NBA, que eu não me surpreenderia. Até porque eu coloquei ele no calibre de surpreender. Com questão ao Kings, eu acho que o DeMar DeRozan vai ser uma adição importantíssima pra essa equipe. Eles passaram por uma temporada mediana, que nem foi tão mediana porque a Conferência Oeste é muito forte, e uma temporada antes dessa, que acabou de acabar, né? Uma temporada excelente do time, então vocês não podem desconsiderar um time que tem De'Aaron Fox, que tem Domantas Sabonis, que tem agora o Keegan Murray com mais experiência, e agora tem um dos principais jogadores na isolation, um rei da meia distância, um cara que é bom defensivamente ainda, que é o DeMar DeRozan. Então eu acho que eles têm calibre pra poder surpreender nos playoffs, pra chegar na semifinal de conferência ali e dar muito trabalho. A temporada passada eu acho que não faz jus aos nomes que tem lá no Sacramento Kings. Esse é o ponto. Eu acho que essa temporada eles surpreendem. E no caso do Pelicans, temporada passada foi a temporada mais saudável que tivemos do Zion desde o draft dele, e agora ele tá mais magro do que nunca. Então eu acho que ele vai estar melhor ainda, e ainda mais com o DeJounte Murray ali no time, que eu acho que ele vai ser um baita de uma adição. Ele vai ser um jogador pra ser o ball handler principal, pra ser o cara que vai chamar a responsabilidade de armar o ataque, jogar em dupla com o Zion. Eles só precisam de um pequeno detalhe que eu acredito que na trade deadline eles vão resolver, que é a parte do garrafão. Eles precisam de um pivô bom. Precisa de um cara
tipo um Daniel Gafford da vida, tipo um Derek Lively. Qualquer um desses dois pivôs se encaixariam perfeitamente nesse time do Pelicans pra poder eles performar tipo, de forma avassaladora, dependendo da saúde do Zion, obviamente. Eles têm aquele asteriscozinho ali do contrato do Brandon Ingram? Tem, mas eu acho que também isso aí vai ser resolvido na trade deadline. Brandon Ingram e pivô, vai ser as duas coisas que vão tentar ser solucionadas nesse time quando chegar o período de troca de fevereiro. Agora, candidatos a finalista. Aqui eu vou colocar, no caso, 4 times, 2 que vão incomodar do lado oeste, 2 que vão incomodar do lado leste, que são times que têm calibre pra chegar na final. Obviamente teria que ser um candidato a finalista e um finalista, né? Porque a final de conferência é só 2 times. Mas eu decidi colocar um a mais aqui pra poder me dar um pouquinho mais de argumento. Do lado oeste, eu coloquei o Dallas Mavericks e coloquei o Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves, mesmo time da temporada passada, com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de bagagem. O time dos caras é incrível, tem uma folha salarial enorme e se não der certo nessa temporada vai começar a ser desfeito. Então precisa dar certo agora. Anthony Edwards, agora com 23 anos, mais experiente, medalhista de ouro nas Olimpíadas, aquele trash talker legal. Karl Anthony Towns precisa trazer um resultado legal pra essa franquia, senão vai ser trocado, que é o salário mais alto. Por vários motivos, esse time do Minnesota Timberwolves, principalmente defensivamente, a defesa dos caras é impecável, literalmente impecável. Eu acho que eles vão performar pra incomodar pra chegar numa final de conferência. E obviamente o finalista da temporada passada a gente não pode desconsiderar, que é o Dallas Mavericks. Eles perderam uma peça que foi importante pro processo de chegar na final, que é o Derrick Jones Jr., mas conseguiram substituir ela com uma certa facilidade. Porque perdeu o Derrick Jones Jr., mas colocou Klay Thompson e colocou o Najee Marshall ali no lugar. São 2 jogadores que podem performar muito bem essa temporada com o Dallas Mavericks. Tem um dos duos mais talentosos de toda a NBA, que é o Kyrie Irving e o Luka Doncic. Tem os principais pivôs ainda que foram responsáveis pelo sucesso meteórico do time ano passado, que é o Daniel Gafford e o Derek Lively II, que a gente já citou. E tem também o PJ Washington, que é um baita de um jogador que está numa situação muito confortável nessa equipe. Então eu coloco eles aqui como candidato a finalista. Pelo lado leste, eu coloco o Philadelphia 76ers com um grande de um asterisco para a saúde de Joel Embiid e Paul George. Precisa que esses 2 jogadores se mantenham saudáveis. Eles fizeram excelentes adições, Yabusele, tem um elenco profundo pra caramba. Tyrese Maxey, Paul George, Joel Embiid, no papel, como eu já havia falado, o melhor elenco desde aquela derrota de 2019 pro Toronto Raptors. Falta ficar saudável e chegar nos playoffs, que vai dar muito trabalho. E o outro, me desculpa, mas é o Boston Celtics. Por causa de apenas um motivo, eu vejo que o Boston Celtics vai ficar como candidato a finalista. Eles têm reais possibilidades de chegar no back-to-back e essa é a melhor ocasião para eles fazerem isso, já que eles têm 2 contratos, os 2 maiores contratos da liga estão dentro da franquia, então eles precisam trazer esse resultado. Só que por um motivo eu coloco o meu New York Knicks acima deles, que já ficou os dois últimos times, obviamente já vou até subir aqui, que é por causa do banco de reservas. Eu vejo que o banco de reservas do Boston Celtics é um banco ok, mas é um banco que não tem a mesma profundidade que o time do New York Knicks tem. Então o Boston Celtics é um time excelente, absurdo. Pode conquistar o back-to-back, repito, só que ainda falta um pouco mais de profundidade nesse elenco. Pode ser considerado como o melhor quinteto titular de toda a NBA, os 5 principais da equipe são absurdos, só que falta rotação nesse elenco. Dito isso, vamos para os finalistas. Para mim, os 2 elencos mais sólidos, mais profundos e os 2 times que vão disputar uma final de NBA essa temporada. O New York Knicks, porque esse é o melhor elenco do New York Knicks que eu vi em toda a minha vida e qualquer coisa que seja abaixo de uma final de conferência, abaixo de uma final de NBA, vai trazer uma frustração gigante, o time vai ser taxado, vai ficar um clima extremamente terrível em Nova York, porque o time fez de tudo pra montar o time que tá agora. Michael Bridges, o Giannonobi, Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, Josh Hart, falta ainda um pivô, repito, falta um pivô, não dá pra confiar em Jericho Sims e Mitchell Robinson, eu acho que esses 2 pivôs não aguentam a pressão, um por causa de saúde, o Mitchell Robinson é excelente, mas a saúde dele já não é uma parada confiável, e no caso do Jericho Sims, eu não vejo ele como um jogador de NBA, simples assim. Então se o time não conseguir trazer aquele jogador chamado Walker Kessler, que tá nos projetos da franquia, vamos sofrer, mas só que ainda assim tem tanto talento ali, o time foi montado tão bem montado pra ganhar do Boston Celtics, que eu acho que esse time precisa trazer resultado nessa temporada. Senão vai ter, pichação na frente do Madison Square Garden, vai ter rebelião nas ruas de Nova York, o negócio vai ficar doido por lá. A pressão está maior nas costas do New York Knicks do que de qualquer time da Conferência Leste. Talvez um pouquinho do Philadelphia 76ers, porque o tempo tá passando, o Joel Embiid tá ficando mais velho, enfim. Mas só que a pressão é toda do New York Knicks nessa temporada na Conferência Leste. E eu tô com isso. Eu tô abraçando essa pressão. Eu quero que esses caras tragam resultado, porque senão desmancha essa... E pelo lado oeste, Oklahoma City Thunder pra mim é o grande favorito. O time é impecável. Do armador ao reserva, ao pivô, à rotação, o time está em uma situação perfeita. Tem 70 escolhas de draft ainda pela frente. O time mais bem estruturado para as próximas 10 temporadas de NBA é o Oklahoma City Thunder. Os caras têm um quinteto titular absurdo, tem reservas absurdos, e a maior dúvida dos caras é se vai começar com o Isaiah Hartenstein ou vai trazer o Hartenstein do banco. Que de resto, eles cobriram todas as lacunas
lacunas que foram os maiores defeitos deles nos playoffs, que é rebote. Trouxeram um dos melhores reboteiros e um dos caras com mais garra, que foi responsável pelo sucesso dos playoffs do Knicks, que é o Isaiah Hartenstein, e a parte de defesa de perímetro e arremesso para 3 pontos, que o Josh Giddey não entregou legal nos playoffs, e que o Alex Caruso é um dos melhores caras para fazer isso em toda a NBA. Então essa é a nossa tier list de hoje. Eu sei que o vídeo ficou gigantesco, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mano, que deu um pouquinho de trabalho pra dialogar a respeito de 30 times num vídeo só, e também vai dar muito trabalho na hora de editar. Então essa é a minha opinião, quero que você aqui me corrija o que você acha que eu errei mais feio nessa nossa tier list. Se você quiser apoiar esse canal, já sabe, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho e deixa o like, você vai estar contribuindo diretamente para que a gente traga mais conteúdos. Se você quiser ajudar um pouquinho a mais, dar aquele plus, você pode considerar se tornar um membro, como os All-Stars do Guibeira, que é essa rapaziada linda que apoia o meu canal. Obviamente, se o valor estiver de acordo com o que você está disposto a ajudar aqui o canal, né? Então clica aqui embaixo no botãozinho de seja membro e vê se os benefícios estão de acordo. Dito isso, eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou! I live in a constant state of fear and misery. Do you miss me anymore?